Ô gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. A Viúva das Sombras é um terror russo que vai lembrar muito algumas pessoas da Bruxa de Blair, talvez um pouco de REC, mas não é cópia de nenhum dos dois. E tem uma mistura de documentário, found footage, né, aqueles filmes de imagens gravadas depois de um acidente lá, que são achadas, e filme de terror em terceira pessoa. A câmera, ela ora está em primeira pessoa, né, como nos filmes de found footage, ora ela está em terceira pessoa. Com o resultado que eu vou contar depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então, supostamente é baseado em um fato, né? Esses filmes adoram criar isso. Na verdade, deve ser uma lenda urbana russa, que se passa lá na floresta ao redor de São Petersburgo, e no inverno, logo no comecinho do inverno russo. Então diz que na floresta circundante a São Petersburgo, que é pantanosa e tal, existe um fantasma que assombra aquele lugar. Então muitas pessoas desaparecem lá. E as que são encontradas nuas. Tudo isso é obra da Viúva das Sombras, que pouco antes da Segunda Guerra Mundial traiu o marido e depois ela foi linchada pela população, jogada num poço, quebraram as pernas dela. Então ela vive querendo se vingar, por isso que ela faz com que as pessoas desapareçam, inclusive equipes de salvamento. Aí o filme começa muito realistamente e muito bom no começo, com uma repórter mostrando o dia a dia ou os preparativos de uma equipe de salvamento, tá? Você dá uma ideia de found footage e de documentário, mockumentary ou docudrama, uma coisa assim. Até que essa equipe de resgate recebe uma chamada que o menininho desapareceu. Eles estavam treinando essa equipe, mas como não havia nenhuma equipe perto, eles foram atrás do menininho. Aí a repórter vai junto, a repórter e o cameraman. Né? Então aí que você começa a ver que as imagens, os pontos de vista, tem hora que a gente está vendo coisa que a repórter gravou, tem hora que a gente está vendo imagens de um filme, entre aspas, convencional, né? Em terceira pessoa. Por isso que eu falei dessa mistura. E assim, a primeira parte do filme, porque construiu o mistério, ela é muito, muito interessante, porque assim, primeiro que as personagens não são típicas daquelas filmes de terror que a gente torce para eles morrerem, de tão idiotas que elas são. Não, são pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, mesmo que a gente não consiga criar uma empatia muito grande, porque a gente não conhece nada do passado delas, mas assim, a gente acaba tendo uma empatia maior porque pelo menos a gente não quer que elas morram, né? Porque elas não são idiotas. Achei esse diferencial bem legal. Tem uma trilha sonora incidental que cria, às vezes ele exagera um pouco, mas eu achei que ela cria um clima angustiante, aí somado com as tomadas da floresta, né? Às vezes eles sugerem mais do que mostram e cria um efeito muito legal, assim, de tensão, de você saber o que vai acontecer. Na segunda parte do filme, que é quando as coisas começam a acontecer, achei que algumas situações foram meio clichês. Sabe aquela história assim de uma personagem virada para a parede, com a cabeça baixa? Se não me engano, acho que até a intro lá da Blumhouse tem isso, de tão clichê que é, né? Quem já viu vários filmes de terror deve saber o que eu estou falando, né? A pessoa tá de costas, personagem de costas olhando para a parede, com a cabeça meio baixa, assim, e aí a outra vem por trás. Mary? Is there anything wrong? Né? Aquelas coisinhas assim. Algo errado? Toca Mary. Então, achei que tem algumas soluções que não fizeram jus ao clima preparatório do primeiro ato, né? Da primeira metade do filme. Mas, de forma geral, Viúva das Sombras é um terror bem bacana. Ele não é cópia de Bruxa de Blair, né? Ele lembra, mas ele não é cópia. Uma boa
coisa da safra russa, que em 2020, por exemplo, já deu ao mundo Sputnik, que é uma coisa, um filme que não deu tempo de eu comentar aqui, mas é um filme meio de sci-fi, de monstro com terror, assim, que é bem legal. Legal ver a indústria russa dando coisas legais para o mundo. Tchau!